agora, na turma do bate-bola, chega o Samuel Venâncio, as notícias do Cruzeiro. Vamos lá, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola, confirmando 6h33. Começou hoje para valer a era do presidente Sérgio Santos Rodrigues, ainda não de forma oficial, a posse na outra segunda, mas hoje o Sérgio Santos Rodrigues esteve com a equipe dele, com o Lidson Potts, o primeiro vice, e o Biagio Peluso, o segundo vice, eleitos na quinta-feira. Eles foram até a sede administrativa do Barro Preto e começando o trabalho de transição, já visitando todos os setores na sede administrativa. Ele terá uma sala lá na sede para tocar os trabalhos nesta semana, e não é pouca coisa que tem para fazer. Hoje ele confirmou o superintendente jurídico dele, é o advogado Flávio Bosson, foi membro aí de tribunais de justiça desportiva, ele atuou nos últimos 12 anos nesta questão. Em 2018 foi interventor na Federação Paraibana de Futebol, escolhido pela CBF, e vem agora para ser o superintendente jurídico. Ele é conselheiro do Cruzeiro, também não será remunerado. Já tínhamos falado do Edson Potts, o Edinho, superintendente de marketing comercial. O Léo Portela é o deputado, ele será superintendente de relações institucionais aí para lidar mais com poder público. O André Argolo, que está desde o final do ano passado no Cruzeiro, ele deve continuar como diretor de relações institucionais, aí mais com entidades do esporte, federação, CBF, FIFA, e o Sérgio vai definindo outros nomes. Ainda não confirmou, mas o Divino Lima deve mesmo ser o diretor financeiro, e outros cargos que ele vai anunciar ao longo da semana. E o Cruzeiro terá também um comitê de inovação, aí é relacionado mais a conteúdos digitais, a produzir conteúdo. Estarão neste comitê o Rodrigo Moreira, que é CEO da Smart Talk, o Gustavo Caetano, CEO da Sambatec, e o músico Henrique Portugal, do Skank. 3 pessoas aí ajudando o Sérgio Santos Rodrigues a buscar novas ideias, né? Como diz o nome, Comitê de Inovação. Então as coisas vão acontecendo, muita reunião ainda, muita conversa, até porque todo mundo sabe que o Cruzeiro tem valores importantes aí para quitar no decorrer desta semana. Uma outra informação importante: o Sérgio Santos Rodrigues, ele esteve com o Giovanni Baroni, com o Paulo Cifuentes e com Luiz Carlos Rodrigues. Eram os 3 candidatos das chapas no Conselho Deliberativo, as chapas que perderam. O Paulo César Pedrosa foi o presidente eleito, e nesta reunião, alguns assuntos em pauta. Havia uma possibilidade de entrar com uma ação na Justiça para tentar anular esta eleição por causa daqueles votos de conselheiros que conseguiram eliminar, mas a decisão é que isso não será feito, o resultado das urnas será respeitado, e aí eles prometem aí fiscalizar tudo o que acontece de agora em diante, e segundo eles, na nota que foi divulgada à imprensa, eles têm a maioria agora no Conselho, então vão trabalhar aí pelos próximos passos no Conselho Deliberativo do Cruzeiro para ver o que será feito em termos de todos os conselheiros e o que for melhor para a equipe e para a instituição Cruzeiro. 6h37, atenção, padarias, pizzarias, restaurantes e hamburguerias. Você precisa comprar mais pagando menos? Então compre direto da Nova Safra. Creme culinário Leco, 1 litro, 6,39. Maionese Hellmann's balde 3 quilos, 18,39. Margarina específica folhada placa Gradina 2 quilos, 12,99. Compre pelo Televendas 3394-1500, pela internet, ou visite as 2 lojas na Ceasa, na Nova Safra. Preço baixo é tradição. Pra gente fechar, amanhã os treinamentos serão retomados. Agora é oficial, são 5 grupos, 3
se apresentando às 8 horas da manhã para uma atividade às 8h30, outros 2 grupos se apresentando às 10 da manhã para a atividade às 10h30 da manhã. Nenhum teste positivo para Covid-19, os treinamentos serão retomados amanhã pela manhã na Toca da Raposa 2. Emanuel. Ok, Samuel, agora 6h38. Daqui a pouco na Itatiaia, os comentaristas falando sobre o momento da pandemia no futebol que estamos vivendo. Chegou o Meet Residence. 2 e 3 quartos com toda a qualidade de vida que você deseja e uma área de lazer completa. No Castelo você desfruta de uma localização privilegiada e cercada de comodidade. Quer saber mais? Chame a gente no WhatsApp 31 40 20 0400 ou acesse www.direcional.com.br. Os Supermercados BH tem uma equipe que se mobiliza com cuidado e segurança para que nada falte na sua casa. Filezinho de frango sadia congelado, pacote 1 kg 9,90. Galinha gorda in natura congelada, quilo 3,98. Mussarela, peça pedaço, quilo 16,90. Leite condensado Pão de Minas, 395 gramas, 2,45. Cerveja Budweiser, 350 ml, 2,78. Supermercados BH, fique bem, fique em casa. Se precisar, estamos aqui. Embalagens e descartáveis. Na Triângulo é assim. Primeiro a qualidade, depois o melhor preço pra você. Esponja dupla face multiuso da Espremon, só R$ 3,59 o pacote com 4 unidades. Desinfetante Santa Clara, vários aromas, só R$ 13,90 o galão com 5 litros. Toalha de papel NC Prêmio cor branca, apenas R$ 14,90 o fardo com 1000 folhas. Embalagens e descartáveis é lá. Distribuidora Triângulo, 3469-6900. Com a parada da bola, a imprensa, os clubes começaram a prestar mais atenção na parte financeira das nossas gloriosas entidades. E a cada momento, todo dia, várias vezes por dia, sempre aparece: fulano de tal entrou na justiça, fulano de tal está cobrando, o clube tal está executando, a FIFA está cobrando. Isso, pelo menos, tem um lado positivo, porque os clubes estão agora com atenção redobrada de que a maneira como eles vinham sendo tocados, ela ia causar um mal muito pior do que já causou até aqui. Atlético, Cruzeiro e até o América entrou na dança, estão em situação financeira precária. E já dissemos aqui, nem tudo é culpa da pandemia. O desastre já vem sendo anunciado há algum tempo. Estamos aqui reunidos com o Cadu Doné, o Júnior Brasil, o Léo Figueiredo, comentaristas da Itatiaia, e começamos por esse assunto. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Cadu. Boa noite, Júnior. Emanuel, eu acho que os clubes de Minas Gerais e a própria prefeitura, o governo do estado, até pelos números que nos favorecem, porque Minas Gerais não tem tantos casos de Covid-19 como São Paulo e Rio de Janeiro, estão levando com muito bom senso esse momento de retorno, né, aos treinamentos, para quando vai voltar o Campeonato Mineiro, quando vai começar o Campeonato Brasileiro. Logicamente tem sido um desafio muito grande para os clubes, como para todas as empresas. Só que para os clubes, talvez assim, uma situação mais difícil, porque a receita nenhuma entrando. Porque muita gente não está pagando o sócio torcedor, a TV não está pagando, né, as cotas de publicidade, os patrocinadores pararam, alguns, porque tem alguns que permanecem. Mas é uma situação muito difícil. Só que eu vejo que eles estão tendo muita responsabilidade. Porque, Cadu, diferentemente de São Paulo, onde já aconteceram mais de 6 mil mortes por causa do coronavírus, o Rio de Janeiro, quase 4 mil mortes, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, são 226, o último número que eu olhei. Então, nós estamos bem mais próximos de uma realidade para voltar ao futebol do que eles. Boa noite, Cadu. Sem dúvida, Léo. Boa noite, um abraço, Emanuel, Júnior Brasil, ouvintes da turma do Bate-Bola.
É o grande assunto ainda, essa questão da volta do futebol, o paralelo entre essa necessidade da volta com a dificuldade financeira dos clubes. Acho que a gente pode separar a discussão em vários compartimentos e a gente precisa fazer várias divisões. O Brasil é muito complexo, o Brasil é muito grande. Dentro do Brasil há realidades muito diferentes em termos de coronavírus, de acordo com cada estado, de acordo com cada cidade. Dentro do futebol há diferentes realidades com relação à questão econômica, né? Clubes grandes, clubes pequenos. Nos clubes pequenos os caras estão desempregados, estão correndo risco de passar fome, estão tendo que trocar de profissão. Então o buraco é muito mais embaixo, é outra realidade do que a vivida pelos atletas de ponta. Então é uma discussão muito complexa, não dá para resumir rapidamente, né? O que eu diria é o seguinte, para mim não é o momento de voltar ao futebol, entre outras coisas, porque a gente está num momento de ascensão da curva. Todos os lugares que já voltaram, por exemplo, a Alemanha, voltaram só quando a curva estava em franca descendência e o problema já estava praticamente resolvido. No Brasil, a tal da curva só sobe, então não acho que é o momento de voltar ao futebol, porque o futebol não tem essa importância toda. Não é porque eu trabalho com futebol que eu vou advogar em causa própria. Acho que na vida, na sociedade, tem muita coisa mais importante do que o futebol. E não é o futebol que deve passar na frente das coisas, isso ser notado como prioridade e voltar justamente no momento em que a curva está em franca ascendência. Agora, com relação aos casos de jogadores de clubes muito pequenos que estão passando fome, que estão tendo que dirigir Uber, que não podem, é uma profissão super digna, mas o que eu estou dizendo é que não fazer podem outra atividade. Não podem, porque isso aconteceu, por exemplo, hoje o PVC diz que está acontecendo com alguns jogadores do Madureira, por exemplo. Eu acho que as federações, começando pela CBF, deveriam ajudar. A CBF, que tem muito dinheiro, deveria ajudar mais essas pessoas. Porque aí, de algum modo, você contemplaria as duas coisas. Você não precisaria acelerar a volta do futebol de modo irresponsável e você sanaria, pelo menos em boa medida, os casos humanos mais preocupantes. Acho que a CBF tem muito dinheiro para ajudar essas pessoas que precisam mais urgentemente. E aqueles que não precisam tão urgentemente assim, podem esperar um pouco mais. E com relação aos clubes grandes, é mais ou menos o que o Manuel falou ali. A pandemia piorou, mas quase todos já tinham dívidas homéricas muito antes da pandemia, porque são geridos por amadores, por pessoas sem capacidade nenhuma de conduzir um clube de futebol. Ô Júnior, acho que você vai concordar com o Cadu, assim como eu também concordo que em primeiro lugar a segurança das pessoas, pro futebol voltar só quando tudo já estiver mais esclarecido, mas para voltar ao futebol, nós temos aqui diferentes situações de Atlético, Cruzeiro e América. O América já tem um grupo praticamente montado para encarar a Série B, buscando alguns reforços aqui e ali, mas o Galo estava preparando um grande time para o ano, muito investimento, veio a pandemia e tem uma situação difícil, Júnior, porque como que o Atlético vai contratar um jogador se ele está devendo salário dentro do seu grupo? No Cruzeiro é a mesma forma, o Cruzeiro também está com salário atrasado, chega um novo presidente, tem que pagar 11 milhões daqui 4 dias, como é que você vai mexer com o grupo, contratar, voltar a treinamento, como é que fecha essa conta aí, Júnior Brasil? Boa noite. Uma conta difícil. Um abraço, Léo, Cadu, Emanuel, amigos e amigas. É uma situação muito difícil. Concordo com o que você falou, hein? O momento pede o quê? Primeiro, fortalecer as parcerias. Cada clube com os seus parceiros. Da mesma forma que a gente vê o BMG, MRV auxiliando o Atlético, o Pedrinho também com o Cruzeiro. E são empresários que estão em quase todos os clubes. Já estiveram ou aqui em Minas ou no âmbito nacional. Ou seja, não é uma coisa tão exclusivista. Isso é importante que você tenha esse auxílio, não só fortificar parcerias, como também criatividade. O momento pede criatividade. Ontem na mesa redonda, o Cadu estava aqui, a gente falava coisa que já está acontecendo e que deve acontecer aqui, você fazer aquilo. Cadu até lembrava de videotecas que os clubes têm e vender ingressos virtuais, da mesma forma vender o rosto para você colocar numa arquibancada na hora que a bola voltar e tantas outras coisas. Eu até estava falando nessa onda do drive-in, por que não criar espaços, um drive-in mais luxuoso e um drive-in mais aberto para mais pessoas, para que possam assistir os jogos, porque talvez a gente não vai ter torcida nos estádios e tantas outras fórmulas. O Sérgio Santos tem falado isso, então o momento é de criatividade sim, não
não tenho a menor dúvida. E em cima até do que o Emanuel falou sobre a parte dos clubes que não foi correta, passa muito por um detalhe: os conselhos dos clubes. Os conselheiros precisam parar de pensar nas vantagens que ganham e pensar no clube, porque muitos têm lesado os clubes. Pega aqui a situação do Cruzeiro, que a oposição tem junto agora, tem um percentual maior do que o presidente eleito do conselho. Então tem que ter cobrança, tem que ter transparência, tem que ter verdade. Não pode conselho ficar vendendo voto, vendendo opinião, apoio por ingresso, churrasco, tapinha nas costas, cargo. Não. Os conselhos têm grande responsabilidade no sucesso ou insucesso dos clubes. Emanuel, a conta para mim é simples. A pandemia causou um problema e um caos financeiro ao mundo inteiro. Mas dentro do futebol, clubes que tinham as suas contas bem geridas, os europeus são exemplos disso, apesar de a gente ter sido surpreendido outro dia com uma dívida do Manchester United, mas ela não é incontrolada, né? Mas os clubes que têm mais potencial e que são mais responsáveis conseguiram e estão conseguindo passar por esse momento difícil sem quase não ir à falência. No futebol brasileiro é o contrário. A pandemia escancarou essa gestão horrorosa que nossos clubes tiveram muitas vezes, e as contas não fecham, as dívidas são enormes, e na hora que você precisava ter um caixa para encarar uma pandemia, uma crise mundial, o futebol brasileiro não tem. Ô Léo, pelo menos por um lado, a pandemia não foi tão ruim assim, vou dizer pelo lado técnico, porque imagine o seguinte: se tivesse tudo normal, o Cruzeiro fazendo eleição, completamente sem dinheiro, com dívidas, já estaria na quarta, quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Que desastre que poderia acontecer! Já teríamos terminado o Campeonato Mineiro. E o Atlético da mesma forma, já teria enfrentado o Flamengo no Maracanã, estaria também no quarto, quinto jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. E sem o time armado, sem aqueles jogadores que foram pedidos pelo Sampaoli. E veja bem o seguinte: não há dinheiro suficiente para você imaginar que os clubes vão sair dessa situação a médio prazo. A curto prazo, nem pensar. A médio prazo, por quê? Não tem um jogador para ser vendido. No elenco do Atlético, você pega 1, 2 jogadores que podem ser vendidos mais ou menos, mas nada para salvar uma situação financeira. E muito menos o Cruzeiro, que tentou vender jogadores, ofereceu em pagamento e também não conseguiu. Por isso é que a parada, devido à pandemia que estamos vivendo, deu chance aos clubes de pararem para pensar. Vamos fazer um pit stop, vamos repensar a nossa vida. O que existe hoje muito no futebol, e ninguém vai fugir, é o seguinte: o clube vai ser muito remunerado pela condição técnica, como aconteceu com o Flamengo no ano passado. Flamengo teve Campeonato Brasileiro, teve Copa Libertadores do América, teve final de Campeonato Mundial, e o Flamengo encheu o caixa. O Atlético e o Cruzeiro não estão em disputas esse ano. O Cruzeiro tem uma chance mínima, eu acho, ainda na Copa do Brasil, mas sem grandes esperanças, porque o time não está formado. Perdeu bônus na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Por isso que a situação, eu considero, vai ter que haver uma mágica muito grande, alguma coisa diferente acontecendo, para que a gente possa ter celebrações esse ano de 2020.